paz do Senhor, meus amados irmãos, para introduzir a nossa oração de hoje, leamos a palavra do Senhor que está escrito em Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 7 a seguir, que diz assim: ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro e o que tem a chave de Davi, e que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Olha que coisa linda o que diz aqui a palavra do Senhor. É uma mensagem à igreja que está em Filadélfia, consequentemente aos santos, aos fiéis que estão ali em Filadélfia, santos e santas do Senhor. Eu trago aqui uma mensagem de conforto nesse momento, uma palavra de consolação. Aqui muitas vezes eu tenho trazido palavras de exortação, palavra de confronto. Mas a palavra do Senhor, ela nos mostra no Salmo 23 sobre a vara e sobre o cajado. O cajado ele puxa para perto, com a vara se açoita. No entanto, não é só um e o outro não. Existem os dois. E aqui nós vemos que, para quem é fiel, o Senhor tem uma mensagem de consolação. Diz a palavra do Senhor que o açoite ou a vara é para a costa dos tolos. E nós vemos aqui a palavra do Eterno, a palavra do Senhor, a palavra santa, a palavra maravilhosa, a palavra gloriosa, dirigida à igreja de Filadélfia. E parece aqui uma coincidência, mas as pessoas que estavam ali na igreja de Filadélfia, eles eram fiéis ao Senhor. Olha que coisa maravilhosa. E o Senhor promete que tinha uma porta aberta para eles. E ele fala aqui no singular, mas com certeza desse singular, ela estende para o plural. Inclusive, existe promessa para a igreja de Filadélfia, que acreditamos que também ela se estende à nossa vida. E nós entendemos que essa palavra, ela se estende a nós. Obrigado. Essa palavra se estende a nós porque ela fala de uma forma global. Ela diz assim: olha, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na face da terra. Espera um pouquinho, filho, espera um pouquinho. O versículo de número 10 assim diz: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação para vir, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Algumas pessoas entendem que esse texto não se refere à igreja, só se refere à igreja de Filadélfia. Mas aqui você vê que ela parte do individual para o global. Fala que ia vir uma tentação sobre todos os habitantes da terra. Então, não simplesmente baseado nesse contexto, mas nós entendemos que também baseado nesse contexto, se casa com a promessa que o Senhor virá buscar a sua igreja, que o Senhor livrará os seus da ira futura. Você é um servo de Deus, você se enquadra aqui na igreja de Filadélfia. Ora, se você se encaixa,
Então o Senhor, ele tem uma promessa para a sua vida. Você deseja permanecer na presença do Senhor? O Senhor, ele deseja também te abençoar. Eu falo pro meu filho aqui, eu costumo falar para ele, pro Samuel, falo assim, filho, o que o pai tem mais prazer é de abençoar o filho. No entanto, o pai, ele também espera um retorno. Ele espera uma atitude, ele espera um compromisso, ele espera um respeito às suas palavras, ele espera uma reverência, ele espera aquilo que lhe é devido, o retorno que lhe é merecido, né? Uma certa vez Israel é questionado por Deus através do profeta Isaías, que diz assim, olha, o, o boi conhece o seu dono, o jumento a sua manjedoura, mas o meu povo não entende, sabe? Então, assim, Deus, ele fica, de uma certa forma, decepcionado, usando as palavras humanas, é claro, porque Deus, ele já sabe o presente e o futuro, mas ele utiliza muitas vezes da linguagem humana quando ele diz, eu não vou mais suportar, eu não vou mais sofrer vocês, eu não vou passar por esse sofrimento, porque quando a gente deve tem que lidar com a situação de rebeldia de forma constante ou de forma contumaz, ou mesmo que seja algumas vezes, há um sofrimento, há um desgaste naquilo que é de uma forma repetitiva, tá? E quando se casa com a dispensa de Deus, com o derramar de Deus, com a provisão de Deus, e se tem um retorno de forma que seja compatível, que seja na direção, quando se há uma resposta ao clamor de Deus, isso é maravilhoso. E aqui a igreja de Filadélfia, ela recebe um retorno de Deus. Qual que é o retorno de Deus? Um retorno de aprovação do Senhor. O Senhor falou assim, ó, tendo pouca força. Então a igreja, ela guardava a palavra de Deus, não é porque ela tinha muita força. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eu lembro de Gideão, que o Senhor falou com ele, vai nessa tua força. Então, Deus não vai lidar com as nossas vidas, ou seja, nós não vamos lidar com as dificuldades usando as forças das outras pessoas. Não. Nós vamos lidar com a porção que o Senhor deu. E aqui o Senhor promete para a Filadélfia que ia abrir uma porta diante dela, diante dessa igreja, diante desse povo, diante desse líder, né? E o Senhor faz uma promessa estupenda, uma promessa, ou melhor, esplêndida, uma promessa, sabe, transbordante, abundante para essa igreja. Inclusive, os seus inimigos, aquelas pessoas que faziam oposição à igreja, iria prostrar diante deles, ia reconhecer o senhorio de Deus prostrado aos pés ali da igreja de Filadélfia. Olha que coisa linda, olha que coisa maravilhosa, né? Deus, ele honra os seus. E o Senhor promete aqui para o seu povo. O Senhor promete para a sua igreja. Mas tem ainda um versículo que me chama a atenção, me parece que é para a igreja de Esmirna, né? Não vou aqui abrir agora, mas aqui me veio à mente, que existia ali uma tribulação que eles iam ter de 10 dias, e uma perseguição levantada pelo inimigo, impetrada por Satanás, mas o Senhor falou assim, olha, vocês vão ter uma tribulação de 10 dias, mas seja fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida. Então, o Senhor, ele não quer simplesmente que sejamos fiéis
até a metade, ou por um espaço de tempo, ou simplesmente no começo. Não. O Senhor fala assim, ó, seja fiel até a morte. E aqui o Senhor tem uma promessa para a igreja de Filadélfia. E eu acredito que aqui ela parte do particular para o global, porque haveria uma tentação, haveria uma provação mundial, global, e essa se aproxima. Mas antes disso, antes que chegue a grande tribulação, Cristo levará os seus para as mansões celestiais. Que coisa linda! Eu nem imaginei que eu ia retomar esse assunto nesta hora. Mas aí nós estamos dando uma sequência de mensagem que fala sobre a volta do Mestre Jesus. E eu falando, a quem você está esperando? Você está esperando a grande tribulação? Você está esperando o noivo? Você está esperando Jesus? Você está esperando o livramento de Cristo? Ou você está esperando o anticristo, a grande tribulação, a besta, o falso profeta? Não. A noiva espera o noivo. Coisa linda, coisa gloriosa. Inclusive o noivo disse que ia preparar, ia organizar. O noivo, ele diz assim, eu vou vos preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Tem palavra melhor do que essa, meus amados irmãos. É por isso que Paulo, no capítulo de número 15, versículo 58, ele diz assim, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Não existe mensagem de consolo maior do que ser levado por Cristo, ser acolhido por Cristo, ser amparado por Ele, ser protegido, ser guardado por Ele. Amém? Em nome do Senhor Jesus, você pode receber essa palavra? Você pode receber essa mensagem? Você pode receber essa ministração ainda antes da oração? Oh, bendito seja o nome santo do Senhor. Papai bendito, muito obrigado. Oh, Senhor, por esse momento que tu preparou para nós, juntamente com teus filhos, com teus santos e santas do Senhor, amados e amadas. Meu Pai, que recebam essa palavra de exortação, esta palavra principalmente de consolação. Oh, Senhor, essa pessoa que não tem mais consolo na sua vida, que não vê uma perspectiva aqui, mas que ele possa entender que mesmo que as expectativas aqui falham, as de lá são eternas, são infalíveis, são imutáveis, porque o Senhor é fiel. Oh, Deus bendito, Deus maravilhoso. Visita meus familiares, José Neto, José Elton, oh, Juscelino, Josilene, Girlene, Senhor da Glória, Rosana. Visita, meu Pai. Esses são meus irmãos. Meu Deus, visita, Senhor da Glória. Esses meus irmãos de sangue. Visita agora a minha família aqui, meu Pai, incluindo a minha esposa, meus filhos, Assário, Samuel. Abençoa, Senhor da glória, os exames que eles precisam fazer. Abençoa, Senhor, de uma forma linda, de uma forma gloriosa. Abençoa, Senhor, os exames da Laodiceia. Oh, Senhor da glória. Oh, Senhor da glória. Oh, os médicos que ela precisa passar, vai dando a direção em nome do Senhor Jesus. Nos dê noite de paz, de bênção e de vitória, que possamos, meu Pai, está sendo consolado. Senhor da glória, oh Senhor da glória, que nós possamos conseguir nesse batismo aí levar mais pessoas, meu Pai, que confessam o teu santo nome, da graça, e que eles possam permanecer na tua presença. Visita meus alunos, visita, Senhor, com poder, visita, Senhor da glória, a nossa equipe de visita e as pessoas aonde nós visitarmos. Meu Pai, nos cobre com teu sangue, meu Pai. Vai, meu Pai, neutralizando toda investida, todo levante, toda revanche que venha cair por terra em nome do Senhor Jesus, e que possamos marchar triunfante e teu nome ser glorificado. Em nome do Senhor Jesus. Receba o perdão, receba a bênção, receba a vitória, receba a graça, receba o batismo com o Espírito Santo, ou receba, sabe, a capacidade de dormir, meu Pai, de trabalhar, de não faltar no serviço, de ter a saúde para continuar. Que Deus te abençoe com as ricas bênçãos, por estar conosco, por me receber no teu lar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amém.